Componente curricular de História. Professora Marlene Feitosa, turma 3º ano B. Olá, crianças! Na aula de hoje, iremos recordar os principais conceitos e noções abordados na unidade, aplicar o conhecimento adquirido a situações novas. Então, encontre um local adequado para seus estudos e disponível todo o seu material. Então, hoje, uma quinta-feira, dia 23/7/2020, iremos fazer uma revisão dos conteúdos que nós trabalhamos na unidade 2, que se falava sobre a formação das cidades. Então, agora iremos dar uma recordada e vamos recordar o que aprendemos durante essas aulas. Então, nós trabalhamos durante esse conteúdo que os colonos portugueses eles vieram para o Brasil com o objetivo de ocupar a terra e enriquecer. Nós também falamos sobre, para sobreviver e aproveitar os recursos naturais, os colonos eles adotaram os hábitos dos indígenas. Cada cidade tem uma história diferente, considerando as atividades econômicas que influenciaram seu crescimento e costumes da população. E nós também falamos sobre o patrimônio, que é um conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, do seu povo e a sua relação com o ambiente. Então, aqui foram todos os temas, as temáticas que nós trabalhamos durante essa unidade. Então, para recordar tudo que nós trabalhamos, agora nós vamos resolver algumas atividades que são propostas no livro de vocês. Primeiro, pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Então, nós temos aí o quadrinho, as bolinhas azul. De azul são os aspectos de modo de vida dos colonos das vilas coloniais. E de vermelho, quem realizava os trabalhos pesados na colônia. Então, vamos lá. A primeira, morar em casas de madeira e taipa de pilão. Consumir milho, feijão e mandioca. Indígenas. Africanos escravizados. Dormir em redes como os indígenas. Usar utensílios como potes de barro e cestos de palha. Então, façam essa classificação aí. Na questão 2, nós temos um mapa, o qual vocês vão observar e responder às questões seguintes. Esses mapas demonstram na Barra de Santos, que é o mapa de João Teixeira Arbenaz, o Moço, anos 1600. Então, observe bem direitinho, com todos os detalhes, esse mapa. Vale a pena fazer essa observação detalhada. De acordo com o mapa, quais as vilas do Brasil colonial foram representadas no mapa? No mapa, há o nome de vários rios. Explique a importância dos rios para as vilas e as cidades no Brasil. Então, vocês observem bem direitinho para responder essas questões. Questão 3. Leia as informações do quadro e responda as questões. Então, nós temos 3 informações. A Vila de São Vicente ela foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Segunda informação. A cidade de Salvador foi fundada em 1549 por Tomé de Souza. E na terceira informação, a Vila de São Paulo e Piratininga foi fundada em 1544 por padres jesuítas. Agora respondam. Qual localidade foi fundada por religiosos? Letra B. Qual localidade foi fundada para ser a sede do governo português na colônia? E qual foi a primeira localidade a ser fundada? Então, observando todas essas informações nesse quadro rosa, vocês conseguirão responder as questões A, B, C. Nós temos aqui um trecho a seguir que fala sobre as diferenças entre o retrato e retratado. Um herói é esse o modelo que transpira na pose altiva, no olhar penetrante das armas novas e da roupa impecável do bandeirante. Domingos Jorge Velho, retratado por Benedito Calixto na pintura, mas o desbravador não era branco, e sim mameluco, fruto da mestiçagem entre portugueses e índios. Isso falamos bem no início dessa unidade, né? Que é a mistura do
do português com o índio, deu a raça mameluco. Usava tão bem o arcabuz, sua arma de fogo, quanto o arco e a flecha que aprendeu a manusear com os nativos, que eram os índios. Falava mais tupi do que português, como a maioria dos paulistas. Então, observe bem, vale a pena fazer a leitura novamente do texto para que possamos responder as questões seguintes. Na letra A, descreva o bandeirante Domingos Velho com base na tela de Benedito Calixto. Letra B, como é a aparência de Domingos Jorge Velho descrita no texto? Quais as armas ele usava? Está bem claro no texto. Questão 5. Circule a resposta correta de cada item a seguir. Realizavam expedições para capturar indígenas e encontrar pedras preciosas. Quem eram essas pessoas? Eram os vaqueiros, tropeiros ou os bandeirantes? Letra B. Trabalhadores responsáveis por levar a boiada para o interior da colônia. Bandeirantes, vaqueiros ou tropeiros? Letra C. Transportavam mercadorias para a região das minas. Quem eram as pessoas que transportavam essas mercadorias? Eram os indígenas? Eram os vaqueiros ou os tropeiros? Letra D. Foram escravizados e trabalhavam para os colonos. Eram os vaqueiros, eram os bandeirantes ou eram os indígenas? Então, é só vocês lembrarem lá no conteúdo, no início, que nós falamos sobre tudo isso. Se tiver alguma dificuldade, vamos lá atrás, pode assistir às videoaulas ou então fazer uma leitura do conteúdo no livro. Na questão 6, quais foram as principais consequências das bandeiras? Também nós falamos sobre essas principais características na bandeira, dos bandeiras. O que é patrimônio natural? Questão 7. Nós temos aqui a imagem do Parque Nacional do Pico da Neblina, no estado do Amazonas, com a foto tirada em 2012. Seguindo aqui adiante, observe a imagem e leia a legenda para responder às questões. É sempre bom lembrar que todas as imagens, bem interessantes, têm as legendas. A legenda é uma boa fonte de informação. Município de Salvador, estado da Bahia, 2017. O centro histórico da cidade possui uma paisagem herdada no período colonial. As construções como os sobrados de 2 ou mais andares são exemplos típicos da cultura portuguesa. Então, aí, nesse museu histórico, está retratado toda a cultura portuguesa. Agora, vamos responder esta pergunta. Por que o conjunto das construções do centro histórico da cidade de Salvador é considerado patrimônio nacional? Vamos responder essa questão analisando toda a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Fique em casa e um grande beijo da professora Marlene Feitosa.